Olá a todos, sou a Fernanda Curiosa, sejam muito bem-vindos. Hoje é com muita honra que nós convidamos a chefe da seção cultural da Embaixada do Brasil na China, Larissa Costa, para conversar um pouco sobre a Mostra de Cinema Brasileiro na China e a sua última parada em Beijing. Então, primeiro, diga um oi para os nossos espectadores e fala um pouco sobre você. Okay. Olá a todas e a todos, meu nome é Larissa Costa, eu sou a chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Pequim, como a Fernanda já apresentou, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o Festival de Cinema Brasileiro na China, que é a 4ª edição que a gente organiza, né, desse festival aqui, e estamos finalizando em Pequim agora em fevereiro de 2022. Então, nós sabemos que esse festival já começou há muito tempo, né? Começou no outono do ano passado e finalmente agora chegou a Beijing. Então, os fãs de Beijing já esperavam por este momento há muito tempo, não? Para responder a esta grande paixão, eu acho que esse primeiro filme de inauguração deveria ser muito atraente, né? Então, a senhora pode dizer o motivo de escolher esse filme para abrir o Festival de Beijing? Sim. O filme de abertura chama-se Aos Olhos de Ernesto. É um filme da Ana Luísa Azevedo, é uma produção do Rio Grande do Sul, que é um estado mais ao sul do Brasil. Isso. Então, a gente escolheu esse filme por vários motivos. O primeiro motivo é porque ele conta uma história que a gente entende que é uma história universal. É uma história sobre o envelhecimento, é uma história sobre os desafios de envelhecer e de ainda assim viver uma vida na terceira idade, não só com saúde, mas com leveza, né? Com amor. Então, a história é contada de uma forma muito leve e muito bonita, assim. E o que a gente viu ao longo do festival, em várias cidades aqui na China, é que a audiência chinesa se identificou muito com a história e com o filme, né? Porque é isso, filmes que contam histórias universais, eles viajam bem, né? Assim, independentemente de ser um filme brasileiro, os chineses entendem, compreendem e se relacionam com o filme, com a história. Sim. Então esse foi o principal motivo para a escolha desse filme para a abertura. O segundo motivo é o fato de ser uma produção do Rio Grande do Sul, porque a gente entende que os chineses ainda associam muito o Brasil a um grupo muito restrito de regiões, né? O Rio de Janeiro, ou São Paulo e Brasília, as cidades maiores. É um Brasil muito tropical, né? O Brasil do futebol, do carnaval. E tem muitos Brasis ainda por descobrir, eu acho. Então, a gente trouxe... é tão grande. A gente trouxe um Brasil não tropical, né? A gente trouxe um Brasil ali perto da fronteira com a Argentina, com o Uruguai. E é um Brasil muito bonito, assim. Então, esse foi o segundo motivo para a gente ter escolhido um filme fora do eixo ali, Rio-São Paulo, para abrir o Festival de Cinema deste ano. Então, nós sabemos que esses filmes já passaram por 6 cidades grandes chinesas, 7, né? Sim. Agora é o 7º? A 8ª. Ah, tá. Então, eu sei, tem em Shanghai, Shenzhen e Guangzhou, né? E por que elas foram escolhidas? Bom, o Festival de Cinema Brasileiro na China, ele começou em Pequim, muito antes até da Embaixada assumir a organização do festival. A comunidade brasileira que vivia em Pequim organizava esse festival muitos anos atrás. E com o passar dos anos, a Embaixada sempre apoiou, mas com o passar do tempo, a Embaixada passou a organizar o festival. Inicialmente, a gente realizava em Pequim e depois a gente estabeleceu uma parceria. E aí, nesse caso, com a Broadway Cinemateca, que é o nosso grande parceiro, né, nesta edição do festival. E foi essa parceria que permitiu que a gente pudesse ir a diferentes cidades, né? Inicialmente a gente escolheu cidades grandes na China, onde já tem um público para filmes estrangeiros mais estabelecido, e daí Xangai, Shenzhen, Cantão. Mas, por exemplo, em 2019 nós fizemos em Macau, nós fizemos em Chongqing, né? Outras cidades além dessas maiores já citadas.
Em 2021 né, em 2022, esse festival que pegou um pouquinho de 2022, a gente foi pela primeira vez para cidades menores, assim. A gente foi para Kunming, a gente foi para Ningbo, para Hangzhou, cidades consideradas, né, de segundo tier, né, de segunda camada, assim. Então a reação foi boa? Muito, a Chengdu. Então, dessa vez, nós levamos o festival pela primeira vez para Sichuan, para Zhejiang e Yunnan. Além de Xangai, Cantão e Shenzhen. Sim, né? E em cidades grandes ainda tem pessoas que falam português, isso, como eu. Né? Exato. Então, foi muito bonita, a reação foi ótima, foi muito emocionante, muitas vezes. Nós ficamos muito emocionados com os debates, né? Depois das sessões. A recepção foi excelente. Que bom. E mudar a percepção e mostrar a diversidade do Brasil para o público chinês são os principais objetivos deste festival, né? E na sua opinião, a senhora acha que os chineses têm como se fala, estereótipo sobre o filme brasileiro ou sobre o seu país? Sim, é natural, é por desconhecimento mesmo, né? O Brasil é um país muito longe da China, e vice-versa, assim. Então, os chineses conhecem pouco do Brasil, assim como os brasileiros conhecem pouco da China. Então, há alguns elementos, como eu disse antes, que são mais conhecidos, como o Carnaval do Rio de Janeiro, como o futebol, o churrasco, né? As praias do Rio de Janeiro. Violência que as favelas do Rio de Janeiro, exatamente. Então, tem muitos filmes brasileiros recentes que fizeram muito sucesso internacionalmente, que mostram essa realidade difícil das grandes cidades brasileiras, sobretudo do Rio de Janeiro, mas não só. Então, é natural, né, que a imagem do país seja uma imagem associada a essa realidade. Mas, como eu disse antes, o Brasil é muito grande, ele é quase do tamanho da China, em termos territoriais. Então, há muitos Brasis, há muitas realidades brasileiras a serem mostradas, né? Há muito do Brasil a ser descoberto pelos chineses, seja do ponto de vista turístico, assim, de lugares a conhecer, seja do ponto de vista cultural, de manifestações culturais. Há várias outras festas populares, por exemplo, que não são tão divulgadas na China, comidas típicas, né? A gastronomia brasileira é riquíssima. Mesmo a música, que já é bastante conhecida, a música brasileira, mas há muitos ritmos e hoje novos grupos, novos cantores que ainda poderiam ser melhor divulgados aqui. Então, o cinema proporciona isso, né? Ao trazer um festival de cinema para a China, a gente traz um pouco da realidade dos brasileiros hoje, né? De diferentes regiões do Brasil. Então, ao escolher o grande tema do festival desse ano, é a diversidade. Seja a diversidade regional, cultural, seja a diversidade de produção cinematográfica. A indústria cinematográfica brasileira, ela é uma indústria que tem mais de 100 anos, mas ela começou no Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro é o polo de produção de audiovisual do Brasil por excelência, assim. Mas hoje em dia você já tem grandes, né, produções feitas em outras regiões do país, no Nordeste, no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, no Norte do país. Então a gente procurou, com a curadoria do festival, da Infinito Festivais, que nos ajudou a fazer a seleção dos filmes, a gente procurou trazer filmes de diferentes regiões do Brasil, porque também é uma forma de mostrar outras áreas, né, outras realidades. Esses 8 filmes brasileiros são de 8 estados brasileiros? Não, a gente não conseguiu fazer tão específico assim. Sim. Então, há algumas produções do Sul e outras produções do Rio, de São Paulo, do Nordeste também. Então, a seleção de filmes, na verdade, ela variou um pouquinho ao longo das cidades. Por várias questões, mas a gente teve, por exemplo, o Sertânia, que é um filme que passou em Hangzhou, em Ningbo, que é um filme do Geraldo Sarno, que é um dos grandes diretores do Brasil vivos ainda, da época do Glauber Rocha, do movimento do cinema novo.
e é um cinema que retrata o Nordeste brasileiro, o sertão nordestino, né? A gente teve, por exemplo, a gente tem aqui nessa seleção o Três Verões, que é um filme que se passa no Rio de Janeiro, Três Verões e Breve Miragem de Sol, que são filmes que se passam no Rio de Janeiro. A gente tem o João Maestro, que se passa uma parte em São Paulo, uma parte fora do Brasil. O Aos Olhos de Ernesto, que se passa no sul do Brasil. O Amazônia Groove, que se passa na Amazônia, né? Então, assim, a gente procurou trazer um pouquinho de filmes representativos de diferentes regiões. Sim. E a senhora também assiste filmes chineses? Tem algum trabalho que você tenha gostado mais? No Brasil, as pessoas conhecem já um pouco mais, por exemplo, do Jia Zhangke. Então, há filmes do Jia Zhangke que muitos brasileiros conhecem. Mas depois que eu vim morar na China, eu descobri outras coisas, né, interessantes. Eu vou citar um assim recente que eu vi e gostei muito, que é o So Long My Son, é o nome em inglês. É um filme belíssimo, belíssimo. Mas tem tantos outros, assim, é difícil citar, mas vi muitos filmes chineses que gostei nesse meu tempo de China. E você assistiu no cinema ou procurou na internet? Procurei na internet ou em DVDs, assim, mas o cinema, quando tem legenda, a gente também vai. Então, você acha os brasileiros também têm estereótipos sobre a China? Certamente, da mesma forma, é um país muito distante. Na minha opinião, na minha visão, assim, eu acho que os brasileiros ainda associam a China a um grupo muito restrito de elementos mais tradicionais. Então, sei lá, a muralha, os pandas, ou Kung Fu, ou mesmo Confúcio, né? Então, assim, é um grupo de elementos, assim, restritos, limitados, digamos assim, mas representativos, de fato, da história chinesa. Mas há muitas coisas contemporâneas que os brasileiros não conhecem, assim. Então, acho que é preciso divulgar mais, né? Sim, claro. A cultura chinesa, tanto a tradicional quanto a mais moderna no Brasil, assim, certamente. Sim. E é relatado que no cinema, no mercado de cinema chinês, essa cota de exibir os filmes estrangeiros dentro do nosso país a cada ano, essa cota é limitada. E a maioria deles são de filmes norte-americanos. Então, para os brasileiros, os cineastas brasileiros que querem trazer as suas obras para o mercado chinês, é melhor cooperar com a China. E em 2018, aquele filme Nise, O Coração da Loucura, se tornou o primeiro filme comercial brasileiro lançado no circuito interno da China e teve um enorme sucesso. Então, a partir desses exemplos, a senhora vai dar algum conselho para os cineastas brasileiros que querem trazer as suas obras para o mercado chinês? Olha, sim, o Nise teve uma boa recepção na China. O Nise ganhou um festival, né, de documentários do BRICS. De documentários, tá? De filmes, ganhou a seleção, né? Houve uma premiação e o Nise ganhou o primeiro lugar e foi para o circuito comercial chinês e foi um sucesso. De fato, a coprodução entre Brasil e China, coprodução cinematográfica, é um caminho para se aproximar não só as indústrias dos dois países, mas também, de fato, abrir aí mais oportunidades para a entrada de filmes brasileiros no circuito comercial chinês e vice-versa. Eu acho que para os produtores brasileiros é importante conhecer a China, né? Conhecer o que interessa, quais são os temas que interessam. Quais são as histórias que interessam ao público chinês, né? Que formatos de filmes agradam mais?
Sim. Né? O que nós gostamos mais, qual o tipo. Isso, que filmes que agradam mais, assim. Então, a gente, ao longo dos anos, ao fazer esses festivais de cinema brasileiro, a gente percebe os filmes que surtem mais interesse, geram mais interesse da parte dos chineses. Já tem experiência? Né? Alguma experiência a gente vai observando, né? Sim. Então, por exemplo, na edição de 2019, o filme de abertura, que é um filme belíssimo, chamado A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, né? Teve muita audiência, assim, foi muito bem recebido. E Pacarrete, que é um filme muito bonito, muito singelo, assim, também foi muito bem assistido pelos chineses e comentado, assim. Na edição deste ano, Aos Olhos de Ernesto já está com uma nota altíssima no Douban, com muitos comentários positivos no Douban, que é o IMDb chinês, né? Também está acompanhando esses comentários. Isso. Lá, né? A gente percebe que o filme tem sido muito bem avaliado, ou seja, é uma história, um tipo de história que agrada, né, ao público chinês. E o fato dos ingressos estarem esgotados em todas as cidades antes do festival começar, isso mostra que o filme de fato tem sido bem recebido, né? É muito difícil encontrar ingressos para esse filme de hoje, do filme de abertura. Sim. Em todas as cidades foi assim. Os ingressos se esgotaram muito rapidamente. O que para nós é uma felicidade, porque mostra que de fato o filme tem agradado, né? Sim. Então acho que histórias como essa mostram, né, o interesse do público por esse tipo de história, né? O documentário sobre a música da Amazônia também é um filme que esgota Groove, né? O Amazônia Groove. Os ingressos se esgotam muito rapidamente, assim. Há outros, o Três Verões também tem sido muito bem recebido, o Dom Salvador e o Grupo Abolição, o João, o Maestro, que é sobre a história de um dos maiores pianistas do século XX do Brasil, está vivo ainda, o João Carlos Martins. Então é um filme belíssimo sobre a história desse homem que é apaixonado pelo piano, né? E diante de tantas dificuldades físicas, continuou tocando, assim, e continua até hoje. Então, assim, é uma seleção que a gente espera que agrade a audiência de Pequim, né? Seja de chineses, seja de brasileiros que estão, né? Ou de falantes de língua portuguesa que vivem na China. A gente espera que o festival também sirva um pouquinho para aquecer o coração de quem está longe de casa, né? Sim. E está com saudade da sua própria cultura. Sim, sim. Como eu já te falei, eu até fiquei nervosa quando eu comecei a falar português frente a frente com uma brasileira. É porque a pandemia de Covid-19 interrompeu muitos intercâmbios diretos entre nós, entre a China e o Brasil. Então, a senhora acha que qual o papel que as instituições governamentais, como a Embaixada do Brasil na China, podem desempenhar para ampliar o intercâmbio nas trocas de produção cinematográfica? A pandemia, de fato dificultou, né, e ainda dificulta a circulação das pessoas. Antigamente, o nosso festival contava com a participação dos curadores, de diretores, de atores que vinham à China falar, né, diretamente, pessoalmente com a audiência. Infelizmente, esse ano a gente não pôde fazer isso, mas a gente está organizando, né, alguns debates virtuais, porque é uma forma de aproximar. A Embaixada do Brasil organizou recentemente uma reunião, que eu entendo que tenha sido a primeira reunião entre distribuidores chineses e alguns produtores de filmes chineses e brasileiros, para exatamente aí abrir um canal de comunicação direta entre eles e quem sabe, né, permitir aí coproduções de filmes ou mesmo uma maior distribuição dos filmes brasileiros no país. Então, assim, essas são algumas medidas que os governos, né, no caso a Embaixada do Brasil tentou fazer e com a organização do próprio festival, né, para manter essa cooperação, esse intercâmbio cultural entre Brasil e China, mesmo durante a pandemia. Sim. Nós trabalhamos muito também no último ano com conteúdo para a internet, né, um conteúdo audiovisual
feito para a China. Então, a Embaixada do Brasil lançou nas suas contas oficiais, nas principais plataformas chinesas de streaming e de mídias sociais, nós lançamos 3 séries documentais. Uma série sobre futebol de rua do Brasil, uma série sobre comida de rua do Brasil e uma série sobre arte de rua do Brasil, sobre os grafites. Eu acabei de assistir àquele sobre comidas na rua, 2 garotas chinesas em São Paulo, né? Exatamente. Nós chamamos chineses que vivem no Brasil ou que são nascidos no Brasil, mas de famílias chinesas, para falarem em chinês e apresentarem em chinês para o público, né? Sim. Local, algumas especialidades do Brasil na área do futebol, a paixão do Brasil pelo futebol, dos brasileiros pelo futebol nas ruas, as comidas do Brasil, assim, apesar de ter sido gravada em São Paulo, a série mostra comidas de várias regiões do Brasil, de Salvador, do norte, do nordeste, do sul, isso. E a de grafites, né, de arte de rua, os murais maravilhosos, na cidade de São Paulo, com artistas também de vários lugares. Então, essa foi uma forma da gente trazer um pouquinho das ruas do Brasil para a casa dos chineses, mesmo diante da pandemia, né? Sim. Então, foi uma forma que a gente encontrou de aproximar e de continuar esse intercâmbio. A gente espera que, ao longo deste ano ou proximamente, a gente possa retomar as viagens, né, a vinda dos artistas brasileiros para cá, para que a gente possa manter aí a nossa cooperação na área cultural. Sim. E dessa vez eu ouvi dizer que vai ter um tipo de comunicação online entre os criadores dos filmes e os espectadores, depois de assistir o filme. Né? O fuso horário é muito grande, né? São 11 horas de diferença. Mas então a gente infelizmente não consegue fazer isso para todas as sessões, porque todas, quando é tarde aqui na China é madrugada no Brasil. Sim. Mas alguns filmes que estão nesse horário da noite aqui na China, é manhã no Brasil, a gente convidou alguns diretores para falar com a audiência chinesa por videoconferência. Esperamos que dê tudo certo. Então, também há muitos cineastas chineses que levam os seus trabalhos para o Brasil. Eu lembro de assistir um filme uma vez no Brasil, que é um filme chinês, mostrando que chineses comentam cachorro. Então, esse filme chocou realmente muitos brasileiros e acho que até aprofundou ainda mais esse preconceito contra a cultura alimentar chinesa. E eu não nego que existam pessoas chineses que comam cachorro na China, mas isso não é um fenômeno comum. E como eu já estive no Brasil, eu sei que também há brasileiros que comem carne de jacaré, mas eu sei que isso não é uma prática disseminada, né? E também para muitos chineses, muitos deles, a maioria dos chineses nunca viram essa carne de cachorro por a sua vida inteira. Então, a senhora acha que para as pessoas que nunca viajaram ao exterior, mostrar qual tipo de filme para eles é mais apropriado? Filmes de minoria ou mainstream? E por quê? Eu acho que os dois, assim. Eu acho que o grande... Isso é porque, às vezes, sim, mostrar esses filmes de minoria é tipo uma estratégia para o mercado, para chamar mais atenção e atrair mais público, né? Eu acho que o importante é mostrar a diversidade. Diversidade, né? Sim. Eu acho que o importante é mostrar que os países e as culturas dos países, elas são diversas, assim. Então, se a cultura alimentar do sul da China é diferente do norte, diferente do oeste, que bom que há, né, que se mostre um pouco de tudo isso, assim. Infelizmente, os estereótipos, eles estão aí, não só em relação à China, em relação ao Brasil, em relação a vários países, né, várias culturas. E acho que é importante suplantar esses estereótipos, né?
mostrar que muitas vezes eles não fazem sentido, né? Mas em termos de produção cinematográfica, na minha opinião, quanto mais diversificada for a mostra, mais rica ela será. Concordo, e uma maior compreensão daquela cultura, daquele país, daquele povo, o espectador terá, né? Tem razão, sim. E recentemente os Jogos Olímpicos de Inverno estão chamando a atenção de todo o mundo, né? E eu sei que muitos amigos brasileiros, eles também estão acompanhando de perto as competições. Então, eu acho que aproveitando dessa paixão, desse entusiasmo tão enorme sobre o evento, e também vai aumentar esse interesse dos brasileiros de conhecerem a cultura chinesa. Certamente. Sim. Então, o que você acha, quais mais conteúdos novos podem ser acrescentados nessa troca cultural no futuro? Há muitas áreas, né? Há muitas áreas. A gente trabalha muito com cinema, com música, com esportes, né? Capoeira, jiu-jitsu, a gastronomia brasileira, mas há muitos elementos, por exemplo, arquitetura, design, moda, mesmo na área dos esportes, assim, o Brasil é uma potência paralímpica, por exemplo. Sim. A China também se destacou bastante nas últimas Olimpíadas. Então, assim, eu acho que há muitas áreas em que a gente pode aumentar a colaboração entre os dois países. Há realmente um crescente interesse. Eu acho que tanto dos brasileiros com relação à China, como com dos chineses em relação ao Brasil, né? Há um interesse mútuo de se conhecer mais e de se aproximar, e eu acho que as perspectivas para a colaboração futura entre os nossos povos, ela é bastante positiva. Sim, então acho que a nossa entrevista vai terminar aqui, né? E eu estou muito contente por poder ter uma oportunidade de falar com a senhora sobre essa área que é o meu interesse, eu gosto muito. Então, espero que nós tenhamos mais chances de fazer esse tipo de cooperação e espero que possa haver mais atividades como esse festival em Beijing. Tá, então tá, nós China. Também esperamos. Muito obrigada, obrigada e eu desejo a todos um excelente festival e que gostem dos filmes. Tá, então tchau, tchau. Até a próxima vez. Tchau, tchau.